vai entregar os prémios Arco-Íris 2015. Não está fácil falar. Vamos começar rapidamente pelos destaques da imprensa deste sábado. Bom dia. Bom dia. A primeira notícia que eu escolhi é do suplemento do Sol, a revista BI, e é exatamente sobre os prémios Arco-Íris, porque fala sobre o Lourenço e Pedro, que são um dos premiados. Exatamente, dos prémios desta noite, que é a 13ª edição, portanto já temos alguns prémios atribuídos, e o Lourenço e Pedro têm tido um papel enorme na visibilidade da comunidade LGBT, principalmente através das redes sociais e do YouTube e os canais de comunicação online. O Lourenço e o Pedro começaram na Marcha do Orgulho LGBT este ano com um vídeo em que convidaram as pessoas a saírem do armário. Foi um vídeo amplamente divulgado e, portanto, com enorme visibilidade para a comunidade e também para a Marcha do Orgulho LGBT portuguesa. Mas também depois decidiram fazer o que eles chamaram uma experiência social, com base em vídeos que tinham sido feitos no estrangeiro, em particular na Rússia e na Ucrânia, que era filmar pessoas, casais de homens, nos dois casos, de mão dada a passear pela rua. E eles fizeram o mesmo, quer em Lisboa, quer no Porto, e correu bastante bem, ao contrário das experiências que tinham sido feitas lá fora. E, portanto, trouxeram alguma visibilidade também para as questões dos crimes de ódio, que é uma das áreas de foco de trabalho da ILGA Portugal já há algum tempo, e que é... no vídeo, quer de Lisboa, quer do Porto, o que eles referem, e que está aqui também nesta entrevista, é que não houve qualquer reação mais agressiva nas ruas em Portugal. Isso é um bom sinal. É ótimo da sinal. sociedade portuguesa. O máximo que havia eram alguns olhares, do que é normal, também curiosidade em alguns sítios, mas após publicarem os vídeos, quer no YouTube, quer no canal deles, tiveram, sim, comentários online bastante negativos, bastante homofóbicos, bastante transfóbicos e, inclusivamente, a casa deles foi alvo de um crime de ódio com um grafite a dizer gay. E, portanto, logo aí uma conotação negativa numa palavra que deveria ser uma identidade e deveria ser... Mas também a denúncia destes casos alerta para a sociedade e, de alguma forma, há quase, pelo menos tem-se vindo a assistir ao longo dos últimos anos, a uma autorregulação da sociedade, por assim dizer, porque hoje há comportamentos que são aceitos que não eram aceitos há muito pouco tempo. Sim, é um facto, mas mesmo assim, e é aquilo que nós chamamos para a atenção, é que a homofobia e a transfobia são um problema social e, portanto, é preciso não só leis que as proíbam, esse tipo de comportamentos, mas também políticas sociais e uma consciencialização e, portanto, uma visibilidade da comunidade LGBT para permitir que estas questões sejam tratadas e haja uma normalização de todas as pessoas e sejamos todos e todas iguais em qualquer contexto. E, portanto, daí a importância deste, primeiro, do Lourenço e do Pedro e depois do porquê de estarmos a atribuir um prémio Arco-Íris. Claro. Avançamos para a revista E, a propósito das famílias e também para falarmos um bocadinho daquilo que tem sido feito em relação à adoção, à coadoção e também à procriação medicamente assistida, que de resto são outros trabalhos também premiados hoje, esta noite, no Arco-Íris. Eu escolhi esta notícia que fala sobre os novos modelos de família, exatamente porque 2015 e esperemos que 2016 sejam anos em que ficam marcados pela positiva e em 2015, com a aprovação da adoção e da coadoção, do acesso à candidatura por qualquer casal, independentemente da sua orientação sexual, mas também em 2016 esperemos que a prescrição medicamente assistida seja finalmente passada e é importante começar também a ter mais visibilidade. Em 2015 nós organizámos Encontro Europeu de Famílias Arco-Íris e, portanto, tivemos imensas famílias do estrangeiro com várias diferentes constrangimentos legais e sociais nos seus próprios países, mas também foi um momento bastante importante para nós e para as nossas famílias em Portugal, que, passado umas semanas, tiveram a adoção reconhecida e, portanto, foi um passo muito importante. Agora, neste momento, estamos à espera... São anos de discussão no Parlamento, de muita visibilidade de famílias, de muitas famílias a serem atacadas e a ser-lhes negado e a ser-lhes Já tinha sido dado um primeiro passo, ainda no ano passado, em 2015, mas, de alguma forma, esse primeiro passo também, de alguma forma... travava a esperança de que no final do ano se viesse depois a concretizar esta ideia. E concretizou. Agora resta saber o que é que o Sr. Presidente da República vai fazer. E a PMA fica em suspenso, portanto.
Avançamos para, e porque estávamos a falar do Presidente da República, Exatamente. também presidenciais, ainda não estamos em campanha oficial, mas já muito se fala e temos ouvido os debates, já estamos em fase de debates dos chamados presidenciáveis. A ILGA enviou um inquérito aos presidenciáveis, aos 10 presidenciáveis, que vai ser divulgado esta noite. Sim, nós, é um costume nosso, quando há qualquer tipo de eleição, de abordar os candidatos e candidatas para perceber qual é a posição na área do combate à homofobia e transfobia e, portanto, das questões de orientação sexual e identidade de género. E o que nós fizemos desta vez foi mandar um questionário, que mandámos no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos, para perceber qual era a posição caso fossem eleitos e eleitas como Presidentes da República. E, portanto, perguntámos aos 10 candidatos se promulgariam, enviariam para o Tribunal Constitucional ou votariam vários tipos de propostas, entre elas, como é óbvio, as questões da procriação medicamente assistida, à candidatura à adoção, mas também outras que são as nossas áreas de prioridade. Por exemplo, uma lei que permita o reconhecimento da identidade de género das pessoas trans com base na sua própria autonomia e, portanto, é a autodeterminação das próprias pessoas que revertirá numa lei, que esperemos que possa vir a ser debatida em breve, mas também uma potencial lei que possa proibir as cirurgias a crianças intersexo, ou também uma lei de antidiscriminação no acesso, que proíba a discriminação no acesso a bens e serviços, na educação, na saúde e na proteção social. Perguntava-lhe, antes de entrar no ar aqui em estúdio, se algumas das respostas podiam ser reveladas. Dizia-me que não, a Marta, mas foi surpreendida pelas respostas dos candidatos? Não. Ou melhor, até ao momento esperávamos, com todos os passos que têm sido feitos e com todo o debate social, político, legislativo que tem sido feito em Portugal, estamos no bom caminho e, portanto, não esperávamos, de facto, outra coisa da maioria dos candidatos e candidatas presidenciais. Permita-me que lhe pergunte se recebeu respostas mais conservadoras, mais vanguardistas. Aquilo não dá para perceber. Vão de encontro às vossas aspirações, de encontro às vossas prioridades, que falava agora, que vão, para além da igualdade de direitos e de géneros, vão muito além. Estava-me a falar há bocado nas crianças, há pouco, nas crianças intersexo, por exemplo, claro, nas cirurgias. Que ainda falta, é uma questão que falta sequer debater. E nós temos um protocolo com a DGS que também permitirá começarmos a trabalhar nesta área de saúde. Nesse sentido. Claro. A questão é que isto era um questionário que não tinha grandes respostas abertas e, portanto, não permitia uma expressão da opinião de cada candidato ou candidata no sentido, era mais sim ou não, ou, no caso não era sim ou não, mas é promulgo, envio para o Tribunal Constitucional, faço o veto político. Muito bem. Veremos logo à noite. Logo aguardemos a entrega dos prémios e então desvendar estas respostas. Avançamos para o Semanário Expresso, porque estamos a falar de direitos humanos, de liberdade de expressão, em todos os sentidos, para falar no caso do controlo dos meios de comunicação social na Polónia. Não é uma escolha óbvia, mas é uma escolha importante. Ou seja, a ILGA trabalha direitos humanos. Não é só as questões de orientação sexual e identidade de género, apesar dessa ser a nossa gênese, como é natural, mas trabalhamos direitos humanos. E nós, mesmo na área LGBT e em relação às pessoas LGBT, o que temos vindo a assistir em alguns países da Europa, e pensando numa Europa mais alargada, portanto não é a União Europeia, mas sim o Conselho da Europa, de facto tem havido um maior controle do Estado e têm passado leis anti-propaganda gay, etc. De controle de ONGs, o tal Foreign Agents, e que impedem trabalhos de organizações como a nossa e impedem a comunicação e a discussão em público e na sociedade de questões como a adoção, como a não discriminação e, portanto, daí a escolha desta notícia. Até porque nós trabalhamos com outras organizações em rede e, portanto, acompanhamos de perto estas mudanças legislativas, mas também porque acompanhamos requerentes de asilo em Portugal, LGBT, como é óbvio, e, portanto, alguns também vêm... Trazem histórias. Não da União Europeia, mas sim fora da União Europeia, mas Europa, portanto, Rússia, Ucrânia, por exemplo, e trazem estas histórias e são acompanhados pelo Estado português. Portanto, há aqui um sinal importante de reprovação de qualquer tipo de controle.
Marta Ramos, foi um gosto tê-la aqui neste Jornal das 10 da SIC Notícias. Bom dia. Bom dia. Rui Barros vai